do Senhor Jesus Cristo. Tome seu assento, continuando adorando a Deus em espírito e em verdade. Também vamos cumprimentar os nossos irmãos que estão conectados conosco nas redes sociais, nos acompanhando todo domingo. São irmãos que não podem estar aqui presentes, mas estão em espírito conectados conosco também, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Estamos aqui na Assembleia de Deus, blindados no Senhor, localizado na Avenida Nazaré 177, esquina com a Travessa Doutor Moraes. Estamos aqui em mais um domingo pela manhã para juntos aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Lembrando que esse trimestre nós estamos estudando rigorosamente o livro de Josué, um livro histórico, um livro muito bom para nós aprendermos segredos de conquistas, segredos e estratégias de vitórias. Eu acredito que em meio à luta, em meio à adversidade, nós só podemos buscar recursos em Deus, porque quando as coisas elas se tornam impossíveis, elas fogem do nosso controle, e quando as coisas se tornam impossíveis, somente Deus que pode trazer a solução. E a Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Amém? Então você que trouxe a sua revista, abra aí na lição de número 8, e nós vamos estar estudando o capítulo 10 do livro de Josué, que tem um assunto maravilhoso, um assunto muito importante, onde nós vamos ver como Deus age através até da natureza para auxiliar, para ajudar aqueles que precisam de um socorro. Amém? Então a lição de número 10, ela traz como assunto: o sol parou. Amém? Vamos citar juntos esse assunto da lição bem forte. Qual é o assunto da lição? O sol parou. E o texto áureo está lá em Josué, no capítulo de número 10. Então você pode acompanhar aí na revista, como também pode abrir a sua Bíblia. Então você que está em casa também, que não tem a sua revista, abra lá a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo de número 10. Nós vamos estar estudando todos os versículos desse capítulo, do capítulo de número 10. E o texto áureo está lá em Josué, no capítulo 10, e o versículo de número 13, que diz assim: e o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está escrito isto no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Então olha só, a gente já começa a ver nesse texto áureo uma maravilha de Deus, porque nós precisamos entender, e nós já estudamos isso aqui na escola dominical, o que é milagre e o que é maravilhas. Aqui aconteceu uma maravilha, tá? Não foi um milagre, foi uma maravilha de Deus. Por quê? Porque o sol parou, a lua parou durante um dia inteiro. Então olha só que maravilha, né? Então, o que é uma maravilha? É aquilo que está, né, sendo maravilhoso aos nossos olhos, né? A gente se surpreende com aquilo, e isso surpreendeu os inimigos de Israel. Eles ficaram extasiados de ver que o dia estava correndo, as horas do relógio, elas estavam correndo, mas o sol parou e a lua também parou. Então houve aí, né, um encontro dos astros, né, do sol e a lua, ou seja, o sol querendo ir embora, a lua querendo chegar, né, se despedir do dia, porém, por uma determinação de Deus. Então veja só que uma maravilha só acontece com a permissão de Deus, tá? E a verdade prática diz assim: Deus fará o impossível para entregar a vitória completa àqueles que o amam e o obedecem. Olha só que maravilha é essa verdade prática. Deus fará o impossível. Aí você fica imaginando agora você diante de uma guerra, diante de uma situação difícil, que se torna até impossível. Quando ela se torna impossível, você já perdeu o controle, você já não consegue mais. Você pode até ter todos os recursos necessários, você pode ter bens materiais, você pode ter recurso financeiro, você pode ter um bom status na sociedade, você pode conhecer pessoas de grande escalão que poderia lhe ajudar, mas tudo está dando errado, nada está dando certo. Você vai dizer: não adianta, o dinheiro não consegue resolver o problema, ainda que eu me desfizesse dos meus bens materiais, eu não vou conseguir resolver o problema, isso aqui agora se tornou impossível. É aí que Deus entra em ação. Quando termina suas forças, é quando Deus entra em ação. Então Deus fará o impossível
para entregar a vitória completa. Olha só, não é meia vitória não, é a vitória completa àqueles que o amam e o obedecem. É aqui que a gente precisa estar atento, que muitas das vezes a gente está nadando contra a maré, né? Está correndo contra o vento, insistindo com certas coisas, e as coisas não estão dando certo, então é melhor parar. E dizer para Deus, Senhor, eu reconheço que o que eu sei, que o que eu tenho, que o que eu posso, eu não vou conseguir vencer isso aí. Então agora eu entrego nas tuas mãos. Aí Deus vai entrar com uma ação sobrenatural, ou seja, vai entrar aqui o que? O dom da maravilha, que Deus vai usar pessoas, Deus vai usar objetos, Deus pode usar até animais, Deus pode usar a própria natureza para quê? Para te beneficiar. Mas por quê? Porque você merece? Não, porque você ama e obedece a Deus. Aí é por isso que tem gente que às vezes diz assim, não, mas olha, eu sou pastor na igreja, eu sou pregador, eu sou levita, quando eu canto, o fogo cai, o movimento acontece. Deus não tem compromisso com nada disso. Deus só tem compromisso quando Ele olha para dentro do nosso coração e Ele encontra o quê? Fidelidade. Ele encontra obediência. Ele encontra amor. Aí Deus vai dizer, não, esse aí realmente ele merece. O que Deus vai fazer? Deus vai entrar com uma ação impossível. Ele vai fazer do impossível se tornar o quê? Possível. Aí você vai dizer assim, eu fui surpreendido. Então isso foi uma maravilha de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos ver agora nessa lição, do capítulo 10, nós vamos ver que aconteceram 3 milagres esplendorosos que ocorreram em um só dia. Tá? Anote aí, se você tem papel e caneta, quiser anotar ou marcar na sua revista, você vai ver aí os 3 milagres esplendorosos que aconteceram em um só dia. Tá? Qual foi deles? A chuva de pedras, o sol e a lua parados no céu e a vitória de Israel sobre 5 nações. Olha só, se Josué ele tinha que montar uma estratégia para invadir uma cidade, imagine só que eles venceram 5 reinos em um só dia, sem ter nenhuma estratégia. Olha só. Por um bem que eles foram fazer a alguém que reconheceu a soberania de Deus, Deus beneficiou Israel vencendo 5 nações em um dia só. Então olha só o que acontece. O ponto número 1 da lição fala sobre os aliados em perigo. Você viu na lição passada a respeito desses aliados, que anteriormente fizeram uma espécie de armadilha, ou quem sabe até no vocábulo popular, uma maracutaia, né? Eles foram lá e fizeram uma falsa aliança com Israel, tentando fazer com que Israel caísse em uma armadilha, uma emboscada. E por conta disso, Israel sofreu penalidades. Por quê? Porque não consultaram a Deus, porque subestimaram a fraqueza dos inimigos, subestimaram, se deixaram levar por palavras persuasivas, palavras motivacionais. Às vezes nós erramos porque deixamos de consultar a Deus para se empolgar com palavras que às vezes vai nos trazer benefício próprio. Isso acontece no trabalho, isso acontece na faculdade, isso acontece lá na vizinhança onde a gente convive, às vezes acontece dentro da igreja. Estamos tão focados, envolvidos em uma missão, em uma obra, aí vem alguém se dizendo ser aliado nosso, se dizendo ser irmão nosso, dizendo ser amigo nosso, e aí vem com palavras que acabam fazendo com que nós venhamos perder o foco. Aí é quando se perceber, nos deram uma rasteira. E foi o que aconteceu com Israel. Mas agora, os gibeonitas, que faziam parte do grupo de 5 reinos que estavam se armando para derrotar Israel, eles reconhecem a sua fragilidade, eles reconhecem a sua impotência, e eles então vão lá se render a Israel. Eles vão lá e contam tudo, eles jogam todas as cartas na mesa e diz, nós queremos nos aliar a vocês, agora é de coração. Nós reconhecemos, sabe o que eu chamo isso? Conversão. Olha aí. Eles se converteram, eles se tornaram hoje, poderíamos dizer, que eles se tornariam crentes, evangélicos, cristãos, leitores da Bíblia,
que vão agora orar, que vão consagrar, que vão jejuar, que vão vir para a escola bíblica, que vão assistir os cultos nas congregações. Aí eles decidiram seguir o Deus de Israel. Mas agora, Josué faz diferente. Ele disse, tudo bem, só que agora eu vou consultar o Senhor. Agora eu vou orar. Não vou mais fazer como eu fiz antes. Eu não vou me empolgar com vocês, que eu não sei qual é o plano do coração de vocês. Aí Josué vai orar e Deus libera com que Josué dê proteção aos gibeonitas. Aí está tudo bem. Os gibeonitas agora eles reconhecem e aí causa um problema nos 5 reis. Porque os 5 reis, eles se sentiram traídos. E aqui a sua revista vai dizer, bem no finalzinho do ponto número 1, que a indignação e revolta chega ao ponto de a própria família se voltar contra quem está tomando uma posição espiritual diferente da maioria. Nem todos nós que estamos aqui nascemos em um lar evangélico. Muitas das vezes estamos nascendo, crescendo, convivendo em um lar que não é evangélico, que é uma época como essa lá na minha casa. O chão estava cheio de maisena, todo mundo sujo de batom, era muita festa, um carnaval para cá e para lá, mas um dia alguém decidiu mudar essa história. Não, a partir de hoje eu quero ser um crente. Aí às vezes o pai, às vezes a mãe, às vezes os irmãos, às vezes os amigos, às vezes os vizinhos se tornam indignados. Não, por que agora, rapaz? Agora tu não bebe mais, agora tu não fuma mais, agora tu não vai mais para a festa. Aí começam a acusar, dizem, mas você já fez isso, você já fez aquilo. Começam a perturbar a vida daquele que quer seguir o caminho reto, o caminho do Senhor. Lá com o Gibeão não foi diferente. Só porque eles decidiram seguir o Deus de Israel, aí os outros reis disseram, nós vamos te matar. Nós vamos destruir vocês. Porque vocês traíram a nossa fé, vocês traíram a nossa crença, vocês traíram os nossos deuses, agora nós vamos te destruir. Aí disseram, não, espera lá, vocês vão me destruir? Então eu vou me aliar ao lado mais forte. Eu vou procurar Israel. Porque olha só, prestem bem atenção, Israel saiu do Egito, Israel derrotou o exército de Faraó, Israel atravessou o Mar Vermelho em pé enxuto, Israel atravessou o deserto, Israel atravessou o Jordão. Não foi a primeira vez que Deus secou um rio para o povo passar, secou o Mar Vermelho, secou também o Rio Jordão. O Deus de Israel derrubou os muros de Jericó, destruiu Jericó, transformou Jericó em cinzas. Israel derrotou o exército de Ai e agora Jericó está aqui perto. Israel está aqui perto. Não, agora eu vou me aliar a eles. Aí eles vão procurar Josué. Eles vão se aliar ao lado mais forte, daqueles que querem vencer e não daqueles que querem destruir. A gente tem que se juntar às pessoas que querem vencer e não às pessoas que querem destruir. Porque as pessoas que querem vencer, elas aguardam a justiça de Deus. Mas as pessoas que querem destruir, elas querem agir pela sua própria vingança. E quando nós queremos agir com a própria vingança, nós queremos tomar o lugar de Deus, porque a Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. Então olha só, nós precisamos reconhecer que nós dependemos unicamente de Deus. Que é Deus que vai nos representar nos momentos difíceis. É Deus que vai tomar uma atitude. Eu fico imaginando que quando nós tomamos essa atitude, Deus nos tira de uma zona de perigo e nos traz para debaixo da sua sombra. E olha o que diz o Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo está debaixo da sombra onipotente de Deus. Ele vai dizer que Deus é o seu Senhor. Então dizer que Deus é o seu Senhor, é reconhecer a sua dependência de Deus. Então Deus nos tira de uma zona de perigo e nos traz para debaixo da sua sombra, debaixo das suas asas. E o ponto número 2 diz que Gibeão vai pedir socorro para eles. E diz, olha, os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué, no arraial de Gilgal, não retires as tuas mãos dos teus servos. Olha, eles se submeteram. E quem está falando aqui são reis. Eles desceram do salto, eles desceram o degrau, ao ponto de dizer, nós somos o teu servo. E olha o que ele diz aqui, ó, não retires as mãos dos teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos. Olha só, eles foram pedir socorro, eles foram pedir ajuda. Por quê? Porque eles reconheciam, eles sabiam a força que tinham os seus adversários. E às vezes nós cometemos esse erro, porque nós queremos subestimar a força do nosso adversário. Não tem problema não.
eu posso contar os meus sonhos para a pessoa lá. Eu não tenho problema com inveja. É o erro que nós cometemos. De confessar as nossas fragilidades. Irmão, você pode fazer o que você quiser, mas não pisa no meu calo não, que você vai ver quem eu sou. Pois é lá que ele vai pisar. Não, olha, pode fazer o que você quiser, mas não mexe com meus filhos não, porque o negócio vai pegar. É lá que ele vai. Por quê? Porque você disse onde está o seu ponto fraco. Você falou onde é que está a sua fragilidade. E os exércitos inimigos de Gibeão sabiam qual era a fragilidade dos gibeonitas. Eram fracos na guerra, não tinha soldado suficiente, não tinha armamento bélico suficiente. Então eles disseram, rapaz, nós vamos invadir Gibeão e vamos acabar com eles num sopro. Então eles disseram, então nós vamos nos juntar a pessoas fortes. Nós vamos lá, Israel, e disse, não retires as tuas mãos. Ou seja, não deixa de orar por nós. Não deixa de nos cobrir em oração. É isso que nós precisamos fazer. Vê aquela irmã que ora, vê aquele irmão que ora. Chega junto lá, talvez não precisa dizer qual é o seu problema, mas chega lá e diz assim, Célio, ora por mim, meu irmão, que eu vou fazer uma prova ali. Olha, irmã Ruth, ore por mim, porque eu vou numa entrevista de emprego. Não retires a tua mão, é isso que ele está dizendo. Não deixa de me guardar, não deixa de me proteger. Eu vou viajar, pastor, ore por mim para que tudo dê certo. Não tires as tuas mãos de mim. Às vezes é uma enfermidade. Eu estou passando por um momento de enfermidade, eu não estou conseguindo ir para o culto. Pastora, continue orando por mim. Não retires as tuas mãos de mim, me socorre, me ajuda. Às vezes, a ajuda não é só financeira. Às vezes, a ajuda não é só uma cesta básica. Às vezes, a ajuda não é só um par de sapato, uma roupa. Não é isso. Às vezes, uma ajuda também é a oração, uma palavra de conforto. Irmão, não desanima, irmão, não para nessa jornada. A luta é grande, mas nós estamos juntos, eu estou contigo. Eu não vou tirar minha mão de ti, eu vou continuar orando por ti. É isso que nós precisamos. Um precisa ajudar ao outro. Não é bom que o homem viva só. Não é bom que ninguém ande só por um caminho. Sempre tem que ter dois, porque se um cair, o outro levanta. Agora, se juntar alguém mais fraco do que você, se cair os dois, já era. Então sempre tem que ter um mais forte do que o outro. E Gibeão procurou as pessoas certas. Procurou Josué, procurou Israel. E olha só o que ele diz aqui, ó. Sabendo da aliança firmada, enviaram mensageiros até Josué para que ele os ajudasse a não perecerem nas mãos dos seus próprios irmãos. Então veja, os 5 reinos eram todos irmãos. E eles queriam acabar com um dos seus irmãos porque se sentiram traídos. E o versículo número 8 diz que Josué socorre os seus aliados, porque ele recebeu a orientação de Deus. E disse lá o versículo 8, disse o Senhor a Josué, olha só a resposta de Deus a Josué. Disse o Senhor a Josué, não os temas, ou seja, não tenha medo deles, porque nas tuas mãos os entreguei. Nenhum deles te poderá resistir, nenhum deles. Olha só, quando nós estamos debaixo da guarda de Deus, quando nós estamos fazendo tudo de acordo como Deus quer, pode vir tempestade, pode vir trevoada, pode cair raio 10, 5 vezes no mesmo lugar. Você sempre vai estar bem direcionado, porque você está debaixo da autorização e ordem de Deus. Então olha só, pela visão humana, ao contrário, certamente essa situação em que os gibeonitas se encontravam seria a oportunidade perfeita para uma vingança. É aqui que eu digo, Josué tinha a oportunidade de reunir as 12 tribos de Israel e dizer assim, olha, vamos fazer o seguinte, já que eles tentaram uma vez nos ferir, vamos deixar com que eles morram na mão dos seus próprios irmãos. Vamos nos vingar deles sem fazer justiça com a nossa própria mão. Olha só, vamos deixar com que eles se matem para lá. Não, Josué foi buscar a orientação de Deus, e Deus disse, não, se eles se converteram a mim, se eles decidiram a seguir e estar debaixo da minha guarda, vai lá e protege eles. Vai lá, toma a frente, tu tem a autorização de avançar. Ele disse, não tenha medo deles, porque eu já entreguei eles nas tuas mãos. Muitas das vezes, um inimigo nosso, ele não precisa morrer, ele precisa se converter. Muitas das vezes, um inimigo nosso não precisa mudar de um lugar para outro, ele precisa se juntar a nós e se tornar mais forte junto com a gente. Isso vai fazer com que enfraqueça o exército do nosso inimigo, do nosso adversário. Eu vou dizer, olha lá, o fulano que bateu o tambor aqui agora está tocando a bateria lá na igreja. Olha, o cara que pulava o carnaval aqui, agora está dançando lá dentro da igreja, ele se converteu e veio para junto da gente.
Ele morreu para o mundo e não morreu para os seus familiares. E olha só o que acontece aqui. Porém, dessa vez, eles consultaram o Senhor e receberam ordens para avançar e livrar os gibeonitas do exército dos cananeus. Então olha só o que acontece aqui, uma surpresa. Acontece aqui uma guerra inesperada. Josué prepara o seu exército, vai para a região lá de Gibeão e vai fazer a guarda da cidade. Só que o exército dos cananeus que queriam destruir Gibeão estavam indo a caminho, porque eles achavam, não, vamos chegar lá de noite, que está todo mundo dormindo, e a gente mata logo todo mundo de manhã cedo, está todo mundo morto. O que eles não sabiam, que Josué já estava lá num ponto estratégico guardando a cidade. Quando os cananeus chegaram para atacar Gibeão, se depararam com um exército. Olha só, tome posse dessa palavra para você. Quando alguém tramar um mal contra você, eles vão se surpreender com um exército de anjos guardando a tua casa, guardando a sua caminhada para o trabalho. Eles estão guardando cada passo que você dá. Por quê? Porque o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. E eu digo sempre que muitas das vezes não precisa um anjo descer do céu para te guardar. Você precisa dessa pessoa que está do teu lado. Você precisa aliar força com essa pessoa. Se essa pessoa que está do teu lado hoje ela está fraca, dê força para ela, porque amanhã pode ser você. E ela vai te dar força também. Ela vai pedir para Deus que Deus seja misericordioso com você, como você foi misericordioso com ela. Essa pessoa hoje está passando necessidade, divide um pouco o que você tem com ela, porque amanhã pode ser você. E essa pessoa vai dividir. Se ela não tiver, ela vai procurar quem tem. E os Gibeão procuraram quem tinha força, quem tinha exército, quem tinha arma. E o exército de Israel partiu porque recebeu a ordem de Deus. Vai, pode avançar e protege os gibeonitas. E Josué obedeceu o que Deus mandou. E aí começa uma surpresa. Quando o exército, os 5 reis, chegaram em Gibeão e se depararam com o exército de Israel, não tinha saída. Eles não podiam mais voltar. Porque o exército de Israel estava ali também. Foi surpreendido. Disse, olha, agora não ia ter uma guerra, mas agora vai ter que ter uma guerra. Isso aqui é um exemplo para nós. Quando muitas das vezes nós entramos em um campo de conflito, olha só, você sabe que quando você vai sair da sua zona de conforto, para você ir avançar em algum lugar, você pode ter surpresa. Então esse negócio de crente sair, eu vou para tal lugar, mas eu não trouxe a minha Bíblia. E agora? Porque como é que eu sei o versículo, mas eu não sei onde é que está escrito. Eu queria até cantar um hino, mas a irmã que canta o hino não veio. Todos nós temos que estar preparados para uma guerra, para qualquer hora e qualquer momento. A Bíblia diz que o diabo, ele anda ao nosso derredor 24 horas, rungindo como um leão, procurando a quem ele possa tragar. O que quer dizer esse texto aí? Ele está procurando uma brecha. Então, quando nós saímos da nossa zona de conforto, nós corremos um risco de ser deparado com os nossos inimigos na nossa frente. E o que nós vamos fazer? Recuar? Não. Nós temos que avançar. E Josué com seu exército estavam altamente preparados. E aí estoura uma guerra inesperada. E a guerra era intensa, porque eram 5 reinos contra um, que era Israel. Os gibeonitas, eles não tinham tanta força, mas eles faziam um número. Eles eram uma cidade pequena, um grupo de pessoas menores. Mas Israel estava ali com as suas 12 tribos ali, protegendo, guardando e executando o seu papel. Não, se Deus mandou guardar, nós vamos guardar. E aí começa uma peleja. Eles começam a lutar. E os reis estavam aqui assistindo essa guerra. E muita gente, e um detalhe muito importante é que Deus não permitiu que nenhum do exército de Israel sofresse nenhum dano. Por quê? Porque Deus já havia entregado nas mãos de Israel o seu exército inimigo. Então a morte era certa do adversário. E o que acontece aqui? Quando eles estão pelejando, o versículo 11 do capítulo 10 diz que sucedeu que, fugindo eles de Israel, olha só, a descida de Bet-Horon, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras de azeca e morreram. Olha só o que acontece aqui. Eles estavam pelejando, a luta estava intensa, porque o exército inimigo era bem maior, eram 5 reinos, e Israel estava ali lutando. Só que a força humana, ela é limitada. Não é muito fácil, as espadas não eram leves, elas eram pesadas.
as lanças, os escudos. Então, o dia foi passando e eles foram se cansando até que o exército inimigo, percebendo que Israel estava prevalecendo, eles recuaram. Só que eles recuando era um perigo, porque eles poderiam voltar novamente, talvez no outro dia. Só que aí o que aconteceu? Quando se tornou impossível para Israel, Deus entrou com uma ação. Deus se revelou em meio à guerra. Olha só, que maravilha. É saber que quando nós estamos passando por momento de luta, a gente pode estar longe do pastor, a gente pode estar longe da pastora, a gente pode estar longe da missão que a gente faz parte, a gente pode estar longe até da congregação onde a gente congrega, mas nós nunca vamos estar só, porque em meio à nossa luta, em meio à nossa guerra, Deus se manifesta, Deus se revela. E quando Israel estava ali, quem sabe algum dizendo, olha aí, eles estão fugindo, como é que nós vamos alcançá-los agora? Aí Deus entrou com uma ação sobrenatural, fez cair uma saraiva de pedras, uma chuva de pedras. Aí eu quero que você entenda agora, que cada pedra dessa que caía sobre os inimigos do exército de Deus, elas tinham pesos calculados em talento. E quando alguns pesos calculados em talentos, dependendo se for grego-romano, se for judeu, cada pedra dessa, ela varia entre 20 a 60 quilos cada uma. Não ia sobrar ninguém, meu amigo. E era uma pedra em cima de cada um dos adversários. E eles começaram a morrer diante dos seus reis, e os seus reis começaram a entrar em aflição. Eles começaram a se desesperar. Imagine que do nada vem uma chuva de pedra mesmo, caindo sobre aquelas pessoas do exército. Algumas pedras caíam pelo chão, iam rolando, iam esmagando aquelas pessoas, daqueles exércitos inimigos, e eles começaram a se desesperar, dizendo, o que está acontecendo aqui? E aí vem um segundo milagre, que acontece no meio dessa fuga toda aqui. Um ponto muito importante nessa lição aqui, é aqui diz que as condições de batalha de Israel eram muito inferiores à das forças inimigas. Porém, o Deus de Israel lutava suas guerras e as vencia. Cabia aos guerreiros agirem com fé e coragem para tomarem posse de cada vitória. Isso aqui é um segredo para nós. Não é porque Deus está lutando a nossa guerra, não é porque Deus está lutando para nos dar a vitória que nós vamos ficar de braço cruzado. Nós temos que lutar também. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que buscar aquilo que nós queremos sem esperar que tudo venha de cima. Existem pessoas aí que estão orando para Deus. Ai, Senhor, me dá condições para que eu possa tirar o meu nome do SPC, do Serasa. Então para de fazer dívida. Começa a economizar para que você possa solucionar. Deus não vai descer do céu para pagar a sua dívida. Deus não vai descer do céu para fazer com que o problema que você causou venha chegar a uma solução. Não foi você? Então você tem que se esforçar para que isso seja resolvido. Deus estava lutando do lado de Israel? Estava, mas os soldados tinham que pelejar. Não é porque os inimigos estavam fugindo que eles tinham que ficar aqui batendo palma, não, eles tinham que avançar. Deus estava lançando uma chuva de pedra, mas eles tinham que avançar também. E muitas das vezes nós chegamos aqui na igreja, ai pastor, ore por mim, porque está uma guerra, sabe, eu não sei, às vezes nem vem para a igreja, manda só um zap lá, um áudio, né, que não quer mais nem escrever agora, só manda o áudio, ai pastor, ore por mim, porque olha, sinceramente hoje não dá para mim ir para o culto, mas já faz mais de ano, desde quando começou a pandemia que você não vem para a igreja. Como é que você quer que Deus peleje a sua peleja? Como é que você quer que Deus venha lutar por você se você não se esforça para isso? Ah, é porque não dá, eu não tenho como sair de casa, mas aí, quando, de repente a gente encontra na praça, encontra no shopping, faz uma selfie, bota lá uma foto caminhando na esteira da academia, tudinho, ah, eu estou forte, revigorado, mas para a igreja não vem, vai sofrer penalidade. Por quê? Porque não está debaixo da proteção de Deus. A igreja, ela é um refúgio, e o refúgio é um lugar de cuidado. As pessoas têm que vir para cá para sair fortes, animadas, fortalecidas para chegar lá fora e encontrar pessoas num estado pior e você chegar lá e levantar, irmão, te levanta, porque eu também já estive fraco, hoje eu estou forte, eu também já estive doente, hoje eu estou curado, eu também já pensei em tirar minha vida, mas hoje eu quero é viver para Cristo. Essas pessoas precisam de nós. Imagine agora aqui o exército de Gibeão precisando da ajuda de Israel. Israel poderia dizer, não, está cansado. Acabamos de destruir Ai,
foi uma guerra intensa. Não, nós vamos para cima, uma atrás da outra. Eles poderiam até dizer, Josué, bora voltar para Gilgal. Olha, são 5 reinos aí contra essa aqui. Não, o pessoal está cansado. Não, nós vamos para cima. E olha, muito interessante, que você vai ver um ponto mais na frente, que Josué, ele fortalecia o seu exército. Um líder, ele fortalece. Eu já disse aqui em uma escola bíblica dominical, talvez você não saiba a minha luta, mas eu, como um líder espiritual, eu tenho por obrigação, ainda que eu esteja machucado, eu tenho por obrigação dar força para você. Um líder, essa pessoa que ora por você, você não sabe o tamanho da cruz que ela está carregando, não. Mas ela está ali orando por você. Às vezes um líder deixa até de pedir a bênção para si, para pedir a bênção para a irmã, para o irmão. Às vezes o líder, ele até tem aqui um recurso para satisfazer o seu bel prazer, mas ele acaba investindo aquele recurso em uma outra pessoa. Por quê? Porque o líder, ele quer ver os seus liderados em pé. Ele quer ver os seus liderados fortalecidos. E olha só, o ponto número 2, do tópico 2 da lição, a palavra de ousadia. Então, Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E disse na presença dos israelitas, olha só, um líder falando aos seus liderados. Ele libera uma palavra de ousadia. Quando ele viu o seu exército dizendo, Josué, olha, o dia já vai passando, nós estamos cansados, nós já não aguentamos mais, e a noite vem, vai ficar mais difícil. Aí Josué vai falar com Deus e pede uma autorização para Deus. Josué talvez nem sabia o que ele ia fazer, mas quando ele recebe a orientação de Deus, ele libera uma palavra para a natureza. Olha só, talvez quando ele vê a lua surgindo, e ele vê o sol se colocando, já se recuando, aí ele libera uma palavra e diz assim, olha, sol, detente em Gibeão, olha aí. Sol, fica aí onde tu estás, não sai daí. Aí ele diz agora aqui para a lua, né? E tu, lua, no vale de... Olha só, ele liberou uma palavra de ordem para o sol parar em um lugar e a lua parar em outro. Talvez, quem sabe, ali poderia até acontecer um eclipse, né? Mas quando ele libera essa palavra, acontece um milagre de maravilha. O sol fica parado, mas as horas do relógio continuam correndo. E aí é como se fosse um horário de verão. Olha, já são 8 horas da noite, mas olha o sol como está aí, né? Um horário de verão, não é assim? Às vezes você vai no sul, aí é 9 horas da noite, parece 5 horas da tarde. Então, houve um atraso. E o sol parou e a lua parou. Mas por que aconteceu isso? Para que Deus renovasse a força, o ânimo daqueles que estavam lutando. E eles continuaram lutando e os inimigos se desesperando. Por quê? Porque eles já sabiam que pelo horário já era hora de dormir, já era hora de se recolher, de voltar para suas casas. Mas a guerra ficou intensa. Por quê? Isso era a prova de que Deus estava agindo em favor do seu povo. Da mesma forma é conosco. Às vezes é assim, puxa, mas olha essa guerra aqui, o resultado, a resposta desse processo na justiça é só daqui a 10, 15, 20 anos. Meu irmão, Deus pode fazer aí um processo e fazer com que isso se antecipe para você. Ele vai surpreender você. Quando você pensa que aquilo não vem mais, vai bater na tua porta e dizer, eu já cheguei aqui, olha. Talvez alguém vai dizer para você, irmão, pare de orar, porque essa vitória aí daqui vai demorar muito. Não, Deus pode fazer parar o sol e a lua, mas Ele vai beneficiar você, Ele vai ajudar você, Ele vai abençoar você. Por quê? Porque você ama e obedece a Deus. Amém? Então por isso Josué ousadamente invoca o Senhor e dá a ordem ao sol e à lua para que o dia se prolongasse e a vitória fosse completa. Deus não vai deixar você desanimar. Deus não vai deixar você achar que tudo está perdido. Ele tem o poder, a capacidade de parar. Você já viu aquele texto na Bíblia que diz que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhã? Sabe o que isso quer dizer? Que às vezes o sofrimento das pessoas é tão longo que a gente acha que a noite não vai passar. Às vezes a luta é tão grande, você deita-se numa rede, ou até quem sabe na sua cama, no seu travesseiro, aí liga a televisão, desliga a televisão, ouve um hino no celular, aí desliga de novo, abre a janela, meu Deus, não amanhece esse dia, tomara que o dia amanheça logo, a ansiedade começa a tomar conta, parece que o dia não vem, mas a Bíblia está dizendo que o choro, a angústia, o sofrimento pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhã. Isso quer dizer que um dia
vai amanhecer para você. O dia o sol vai raiar, vai chegar o dia da tua resposta, vai chegar, você pode chorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, você pode orar quanto tempo for, mas um dia vai chegar o sol da justiça. As pessoas dizem lá fora que a justiça de Deus tarda, mas não falha. Isso é mentira. Se alguém disse isso para você, isso é mentira. Porque a justiça de Deus, ela não tarda. Pastor, por que a justiça de Deus não tarda? Porque ela chega na hora certa. Às vezes nós não estamos preparados para receber a justiça de Deus. Porque aquele momento, quem sabe, é um momento de vingança. A gente quer que o nosso inimigo morra, seja enterrado em pé para não ocupar espaço. A gente quer que ele desapareça, e não é isso que Deus quer. Então Deus vai entrar na hora certa com o quê? Com a sua justiça. E ela não vai falhar. Por quê? Porque Deus é fiel. Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Ainda que nós retrocedamos, ainda que nós possamos até voltar a cometer os erros do passado, mas ele se permanece fiel no mesmo lugar. Às vezes a gente dá uma errada, aí dobra ali na rua que não era para dobrar, aí a gente vai fazer tudo o que a gente quer. A gente dá uma volta de 180 graus, quando a gente percebe, estamos no braço do Pai novamente. Por quê? Porque o Pai sempre esteve no mesmo lugar, esperando você voltar. Você pode dizer amém por isso? Então Josué foi lá e defendeu os gibeonitas, porque agora eles são irmãos em Cristo, né? Nós somos irmãos em Cristo. Quem sabe no passado alguém aqui era até inimigo um do outro. Ih, pastor, sabe aquela irmã que está ali? Olha, eu não falava muito com ela não, mas agora eu falo, porque ela é crente, ela está aqui comigo. Olha, aquele irmão ali, rapaz, dia de domingo, uma hora dessa, ele estava botando um som lá que perturbava a minha cabeça. Às vezes botava uma sofrência, que eu acabava até sentindo saudade da mulher que foi embora. E quando eu percebi, eu já estava até curtindo o som com ele. Mas agora, nós estamos ouvindo um som que veio do céu, as boas novas, está tocando os louvores, os hinos, é uma maravilha de Deus. Então Deus não quer que os seus inimigos morram. Deus quer que os seus inimigos sejam salvos. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas sim que ele chegue ao arrependimento e receba a sua salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o fato é que houve um grande milagre, tendo Deus feito a terra parar os seus movimentos. Olha, o sol parou, a lua também ficou parada no mesmo lugar, mas na realidade Deus agiu no problema. Deus trabalha na raiz do problema. O que é? Tu quer que o sol pare e a lua pare? Então eu vou parar a terra, então eu vou reduzir a velocidade da terra. Porque quem sabe se Deus parasse a terra, quem sabe as pessoas até morreriam, né? Por alguma ação. Mas Deus reduziu a rotação da terra, dando possibilidade de que Israel não perdesse as suas forças, os seus ânimos e continuasse a lutar. Quem sabe, você pode dizer, está demorando muito, né? Está demorando, sabe por quê? Porque Deus está dando tempo para você parar, para você pensar naquilo que você está fazendo, para você pensar naquilo que você quer, para que você possa desenhar aí no papel todo o seu sonho, o seu projeto, para que, quando tudo voltar ao normal, você vai estar ali pronto para receber a sua vitória. Quem sabe, em meio a uma pandemia como essa, muita luta, muita dificuldade, a gente começa a reclamar, a gente começa a murmurar, porque não era assim, porque no meu tempo não era assim, porque aconteceu assim, porque a gente começa a criar um monte de fantasias na nossa mente, mas nós precisamos entender que Deus está dando tempo para nós. Deus parou o mundo para que eu pudesse ver que você é igual a eu, que eu sou igual a você, que não existe diferença para Deus das pessoas. Deus olha do céu para a terra e vê todos nós a mesma pessoa. Deus olha para o nosso coração e Ele quer encontrar fé suficiente para que Ele possa, que quando tudo voltar ao normal, você vai dizer, eu venci, eu atravessei o deserto. As pessoas disseram até que eu ia morrer, as pessoas disseram que eu não ia voltar, mas agora eu estou aqui, firme e forte, quem sabe até mais forte do que nunca. Amém? E o ponto número 3 da lição, que fala das grandes batalhas, o ponto número 1 é a integridade. Diz assim o versículo 21. Voltou todo o povo em paz. Olha só. Voltou todo o povo em paz. Não veio ninguém no ombro de ninguém, carregado, ferido, machucado ou morto. Voltou todo o povo em paz ao acampamento a Josué, em Maquedá, não havendo ninguém que morresse. Olha, a língua contra os filhos de Israel. Olha só. Não veio ninguém morto, meu irmão. Por quê?
Porque confiaram no Senhor. Você está na luta? Está na guerra? Confia no Senhor. Deus não vai deixar você morrer. Podem colocar você até no fundo do poço. E se colocarem água, você vai buiar e você vai sair. Se colocar em terra, você vai florescer. Mas Deus não vai deixar você morrer. Olha só, historicamente, os líderes tinham que lidar com a murmuração e desafio interno. Mas nesse momento, tamanha era a admiração que ninguém ousava mover a língua contra os filhos de Israel. Sem dúvida, um diferencial das vitórias alcançadas é um coração obediente e sem murmuração. Sabe o que acontece às vezes? Passamos por uma guerra, um conflito, e no meio do conflito a gente fica murmurando. Volto a dizer, como disse aqui no meio da lição, às vezes achamos que porque Deus está lutando, porque Deus prometeu a vitória, vamos ficar aqui de braço cruzado, eu vou ficar aqui assistindo desenho, televisão em casa, Netflix, deixa o pastor orar, deixa a igreja orar. Não, eu não estou indo para a igreja, mas o culto está tendo lá, irmão. Irmão, você não foi mais cantar na igreja? Não, eu não deu para cantar, mas as irmãs estão cantando lá. Eu vou ficar aqui, quando tudo melhorar eu vou voltar. Sabe o que é a diferença? É que as pessoas, quando elas voltarem, elas não vão ter o mesmo gosto da vitória que você tem. Você pode estar até assim, olha, eu estou abatido, eu estou ferido, eu estou cansado, mas eu não estou derrotado, eu sou um vitorioso, eu estou experiente cada vez mais, eu estou fortalecido. Pode vir outra guerra dessa aqui, que eu já estou. Porque você vai ver que Josué não esperava que fosse ter um conflito com 5 reis. Ele não esperava, e nem tinha estratégia para isso. O foco daquela missão ali era chegar lá e guardar a cidade. Não permitir que ninguém entrasse naquela cidade. Mas eles se depararam com 5 exércitos prontos para guerrear. E eles então tiveram que lutar. Então veja só, a integridade de Josué e dos israelitas permitiu com que eles não murmurassem em meio à guerra. Né? Deus vai olhar do céu para a terra no meio da tua luta e vai dizer assim, olha, esse servo aí, ele merece a coroa, porque ele não murmurou. Né? Não é assim, às vezes um filho não começa, mamãe, compra isso aqui para mim. Não tenho. Ah, toda vez eu quero comprar, agora que dá, tá bom, vou comprar, toma. E acaba empurrando para a criança algo que ela não queria dar. Assim é Deus. Às vezes a gente insiste tanto, e Deus diz, certo, tu quer? Então toma. Aí a pessoa diz, não deu certo porque não estava pronto, não estava preparado. Não tem um ditado popular que diz que quem está apressado come cru? Então por que não espera o tempo? Por que não espera a hora de Deus agir? Então para de murmurar. Para de reclamar. Deus vai te dar na medida certa. Deus vai te dar certinho. Deus vai te dar um sapato que vai dar certinho no seu pé. Não, eu quero logo. Aí pega um sapato grande, aí fica colocando algodão, fica colocando papel higiênico, aí fica amarrando aqui para o sapato não sair. Então Deus deu tudo na medida certa. Ninguém murmurou, ninguém reclamou. Voltou todo mundo em paz e em segurança. Deus quer fazer você voltar em paz para sua casa. Deus vai fazer você voltar esse domingo em paz, lá para sua casa, você sentar na mesa com a sua família, almoçar, um bom almoço, se preparar para a noite, voltar para o culto, adorar a Deus, e quando terminar o culto, nós vamos voltar em paz. Ninguém vai ser ferido, ninguém vai morrer pelo caminho, porque a mão de Deus está sobre aqueles que o amam e o obedecem. O ponto número 1, que é o versículo 25, fala sobre a transmissão da bênção. Olha só. Então Josué lhes disse, não temais, nem vos atemorizeis, sede fortes e corajosos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejar. Essa palavra aqui, Josué pegou de Deus e transmitiu ao povo. Talvez exista líderes que querem puxar a glória para si, porque sabem que Deus vai garantir a vitória. Aí ele disse, não, vamos fazer que vai dar tudo certo. Vai por mim que vai dar tudo certo. Deus até deu a luz para ele, Deus até deu a orientação. Mas ele diz para as pessoas, não, pode fazer, rapaz, faz como eu estou mandando, faz como eu estou te dizendo, vai por aqui, não vai. Mas quem deu a orientação para ele foi Deus. Josué fez diferente. Josué compartilhou a bênção de Deus com aquele povo. Quando ele percebia que alguém estava triste, desanimado, ele dizia assim, olha, não fiquem com medo, não fiquem atemorizados, porque o Senhor vai entregar na mão de vocês todos os inimigos que vocês estão lutando. Olha só o que Deus está dizendo para mim
e para você nessa manhã, é que o Senhor vai entregar a vitória na sua mão nessa luta, nessa dificuldade. Talvez está sendo difícil, talvez os seus amigos te abandonaram, talvez as coisas não estão dando certo, mas olha, Deus está dizendo, o Senhor vai entregar a vitória na sua mão nessa manhã de domingo, com todas as suas lutas, com todas as suas guerras. Pastor, mas eu não estou conseguindo. Não, você não está conseguindo, porque essa peleja não é sua, essa peleja é do Senhor. Se alguém se levantou contra você, vai conhecer o Deus que você serve. Se alguém está se levantando contra você, vai conhecer o Deus que você prega, o Deus de justiça, o Deus de paz, o Deus de vitória, o Deus de guerra, o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, aquele que se levantou para vencer, ele vai vencer junto com você. Louvado seja o nome do Senhor. Então Josué transmitiu essa bênção. Josué não toma para si o mérito, mas partilha a honra da vitória com seus capitães e transmite a mesma bênção que recebeu do próprio Deus. Por que eu tenho que ficar com a bênção só para mim? Eu tenho que compartilhar também. Às vezes, tem um irmão que está passando uma luta, ele não está conseguindo se sair dessa luta. Mas de repente, aqui a pastora Seula, ela passou pela mesma luta. Não custa nada ela chegar e dizer assim, olha, irmã Ruth, deixa eu dizer, eu também já passei por isso. Já fiz assim, 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 também já fiz errado. Mas olha, Deus me deu uma orientação, eu fiz assim, assim. Faça assim, porque o Senhor, assim como Ele foi comigo, Ele vai ser com você também. Não foi assim que Deus disse para Josué? Josué ficou com medo. Ai, Senhor, como é que eu vou assumir esse povo aqui? Deus disse assim, não te preocupa. Porque assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo também. Então assim como o Senhor foi com a pastora Seula, vai ser com a pastora Maria José. Assim como Deus foi com a pastora Maria José, vai ser com a irmã Ruth também. Assim como foi com a irmã Ruth, vai ser com todos os irmãos que estão aqui presentes. Por quê? Porque Ele é o mesmo Deus que quer ver cada um de nós vencer. Ele quer ver o sorriso no nosso rosto, Ele quer ver a paz no nosso coração, porque Ele é o Deus que garante a vitória para o povo que ama e obedece a Ele. Então, a mensagem que Deus nos deu deve avançar para todos os nossos derredor. Todos. A palavra de vitória que Deus deu para mim é para todos aqueles que estão ao meu derredor. É para todos aqueles que estiverem perto. É por isso que nós não podemos nos afastar um do outro, porque nós precisamos força um do outro. Olha, irmão, não estou conseguindo. Imagine que todos nós que estamos aqui, um grupo bastante, né? Se de repente nós fôssemos para a rua agora fazer uma caminhada. A gente tem pessoas aqui com acima de 60 anos, de 70, até de 80 anos. E quem sabe a gente fosse fazer uma caminhada e de repente alguém começasse a ficar para trás. O que a gente ia fazer? Olhar para trás e ficar rindo deles? Não deixa um soldado para trás. Vamos voltar e vamos trazer. Nem que seja devagar. Mas a gente vai chegar lá. Mas ninguém vai ficar para trás. Por quê? Porque o Senhor vai na frente, abrindo o caminho para a gente passar. Então por isso não devemos deixar de orar por ninguém. Não devemos deixar de transmitir uma palavra. Às vezes alguém recebe até uma palavra de vitória através de um áudio no WhatsApp. Eu falo, essa palavra é bonita que eu vou guardar. Não, compartilha ela. Olha, irmão Alessandro, eu recebi uma palavra aqui, eu vou mandar essa palavra. Escuta esse áudio aí. Olha, escuta esse louvor aí, meu irmão. Quando eu escutei esse louvor aqui, olha, me deu vontade de falar em línguas estranhas. Manda esse louvor para aquela irmã também. Manda esse louvor para aquele irmão também. Pega essa palavra de hoje aqui, essa aula de hoje, e compartilha ela, porque alguém está precisando ouvir uma palavra de fé, uma palavra de força. E nós queremos ser o motivo da alegria dessas pessoas. Então Deus, no ponto número 3, versículo 42, Deus faz a diferença. Diz assim o texto, e de uma vez tomou Josué todos esses reis, olha só, e as suas terras, porquanto o Senhor, em letra maiúscula, tá? O Senhor, às vezes as pessoas gostam de escrever no Face aí Deus com a letra minúscula, é Jesus com a letra minúscula, é o Espírito Santo com letra minúscula. As pessoas, eu acho que elas precisam ter uma aula sobre a Trindade Santa para eles possam entender que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são pessoas. Eles têm sentimento, eles choram, eles se entristecem, também se aborrecem, eles se alegram, eles falam. Então eles são uma pessoa. Então assim como o meu nome é escrito com a letra maiúscula, o nome de Deus, Jeová, Jesus, Espírito Santo também precisa ter esse reconhecimento. Então a partir de hoje, não escreva, também não critique, mas não escreva mais o nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo com letra minúscula, porque eles são pessoas, então eles têm nomes próprios. Então olha só, de uma só vez Josué pegou os 5 reis e matou todos eles.
Ah, pastor, mas por que ele matou? Porque eles eram uma ameaça e eles não queriam se converter. Naquela época era uma lei de guerra, eles poderiam matar. E diz aqui, olha, fica claro que o que faz a diferença para o sucesso de Josué é a presença poderosa do Deus de seus pais. Assim, na vida de cada um cristão, como somos nós, não haverá lutas ou provas que não possam ser superadas pela presença e orientação de Deus. Então, ninguém vai chegar a lugar nenhum sem a presença de Deus. Ninguém vai resolver problema nenhum sem a presença de Deus. Então, quer solução para o seu problema? Chame a presença de Deus. Você quer a bênção de Deus para a sua vida? Chame a presença de Deus. Ore e diga, Senhor, eu preciso de Ti. Eu dependo de Ti. Eu não vou a nenhum lugar se Tu não permitir. Então, ore e busque a orientação de Deus, que Deus vai providenciar que a sua presença esteja constante na sua vida, e isso vai ser vitória garantida. Louvado seja o nome do Senhor. E diz assim a nossa aplicação pessoal: quando lutamos com Deus, olha só, com Deus, não é lutar contra Deus. Quando nós lutamos com Deus, nós podemos pegar esse com e transformar, ou quem sabe até ligar na gramática do nosso português. Quando lutamos ao lado de Deus, quando lutamos junto com Deus, né? Quem vai com Ele, né? Então, quando lutamos com Deus e buscamos a sua glória, podemos pedir e esperar a intervenção divina. O que é a intervenção divina? É quando Deus se mete no meio do caminho. Olha aí. Quando o mal vem nos atingir, Deus coloca a sua mão, ou seja, ele entra com uma intervenção. Ele vai, não, aqui não. Aqui tu não vai. Aqui tu não passa, né? Então, quando nós lutamos e buscamos a sua glória, podemos pedir e esperar a intervenção divina. Amém. Então, olha só. Quando nós buscamos, Deus vai entrar com uma intervenção divina e Ele, com letra maiúscula, nos faz ver o invisível. Olha aí, um milagre, uma maravilha. Ouvir o inaudível e crer no impossível. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então, não desacredite daquilo que Deus já prometeu para você. Não desacredite daquilo que Deus já sonhou junto com você, porque o dia que você vencer, a vitória também é do Senhor. O dia que você conquistar, essa conquista também, ela é do Senhor, porque ela veio dele, e se não fosse por ele, nós não alcançaríamos. Amém? Então, quero convidar você a estar em pé nessa manhã. Eu quero parabenizar você por estar presente aqui nessa manhã, porque está aprendendo segredos de vitória, de conquista. O segredo é não desanimar e não deixar ninguém desanimado. O segredo aqui é não enfraquecer, porque alguém que está fraco precisa de você. Então você tem que estar forte. Então, olha, assim como vai para a academia e começa a exercitar, e cada dia hoje é 4 quilos, amanhã é 5, depois é 6, é 8, quando vê, né, não consegue mais nem fechar o braço de tão forte, musculoso, né? Aí tem pessoas que olham para você e dizem assim, rapaz, eu queria ser igual o Jackson, assim, olha, todo musculoso, todo forte. Olha o Rodrigo ali, está todo bombado, meu irmão. Eu quero ser igual ele também na nossa vida espiritual, assim. Aí eu quero orar igual aquele irmão ora, eu quero cantar igual aquela irmã canta. Olha, eu quero pregar como aquele pregador, eu quero fazer isso. Então as pessoas têm que olhar para a gente, têm que ver a nossa força, têm que ver o nosso ânimo, né? Agora já pensou chegar lá, irmão, como é que tá, irmão? Eu vou pregar hoje aqui, mas só Deus sabe como está a minha vida, é melhor voltar. Chama o Uber, não deixa nem o Uber sair da frente, pega o Uber e volta na mesma, porque aqui ninguém quer ouvir fraqueza, meu irmão, né? Ai, pastor, o negócio está pegando para o meu lado, que eu quero cantar aquele hino de Jó. Deus me deu, mas Deus tomou. Irmão, então vai para a tua casa, porque aqui nós queremos ouvir palavra de vitória, né? O hino que nós cantamos aqui, com Deus é vencer ou vencer, meu irmão. Não tem negócio de meio termo, não. Com Deus é vencer ou vencer. Se não quer vencer, então fica difícil, né? Porque nós vamos marchar, nós vamos para frente. Então, receba essa palavra nessa manhã, que essa lição de hoje venha fortalecer
a nossa fé. Eu quero sair daqui mais crente do que quando eu entrei aqui nessa manhã. E hoje à noite eu quero chegar aqui fervendo, meu irmão. Eu quero ferver aqui porque se a fornalha não acender, eu quero dar-lhe uma bicuda na fogueira e tirar da frente. Se não serve para tocar fogo, é melhor tirar da frente, né? Mas Deus, ele vai entrar com intervenção divina. Eu quero chegar aqui já, né, saltando fumaça pelo cabelo. Não vou nem passar gel no meu cabelo, porque senão não sei o que pode acontecer, o fogo com gel, né? Então, vamos chegar aqui fervendo, porque Deus tem grandes coisas para fazer na nossa vida, amém? Eu quero orar junto com você nessa manhã, mas quero convidar você a ofertar ao Senhor nessa manhã. Coloque a sua oferta aí na sua mão, seu dízimo, que eu quero orar junto com você, para que essa oferta, para que esse dízimo que você vai entregar nessa manhã, ele possa chegar à sala do trono de Deus pela fé. Olha, não é o teu dinheiro que vai chegar lá na sala do trono, não é o teu envelope do dízimo que vai chegar lá, mas é a tua fé. Olha, quando a tua fé chegar na sala do trono, parece que eu vejo Deus puxar assim a respiração. Ó. Essa oferta aqui, meu irmão, isso aqui é de coração, de gratidão. Aí Deus vai tomar uma posição. Qual é a posição? Ele vai abrir a janela do céu e vai derramar a bênção de imediato. Eu queria ter aqui, se eu tivesse um monte de bolinha agora aqui, eu ia fazer assim, olha, né? Deus abre a janela do céu e diz assim, olha, toma a bênção aí, toma a bênção para ti, 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 né? Então Deus, ele vai abrir a janela do céu e vai derramar bênçãos sem medida, amém? Então quero orar junto com você nessa manhã. Senhor meu Deus e eterno Pai, toda honra, toda glória, todo louvor nós te damos nessa manhã, Senhor, porque nós sentimos a tua presença nesse lugar. Nós sabemos que o Senhor está presente nesse lugar. E o que seria de nós se não fosse a tua presença? O que seria desse domingo pela manhã se não fosse a tua presença na nossa vida? Afinal, Senhor, nós saímos da nossa casa